Sempre que você tem alguma discussão na internet sobre filme, um livro, arte em geral, você vai achar aquele cara com aquela aquele argumento que é: "Ah, bom, esse filme aí só existe pra fazer dinheiro mesmo", como se isso invalidasse a qualquer mérito que a obra tivesse, e na sua contraparte, o "bom, é lógico que é pra fazer dinheiro, afinal é feito por uma empresa", como se isso justificasse uma obra que é vazia de conteúdo. O problema é que hoje a gente vai falar sobre um filme da Disney e, portanto, é a gente não tem como ignorar o contexto que é um filme da Disney, né, atualmente. A Disney, na última década pra cá, vem se tornando cada vez mais efetivamente um império. Ela vem dominando cada vez mais setores do audiovisual, criando o que alguns chamariam de monopólio, e nesse exato momento deve estar tramando como ter o direito exclusivo da vitamina C. E pedir para uma pessoa só focar na obra em si e não observar todo o contexto de que uma obra foi feita, principalmente num caso excepcional como a Disney, pode ser considerado até uma omissão. O problema é que você não pode usar esse contexto como uma justificativa de um discurso raso. Ideologia é só uma parte de um senso crítico. É uma abordagem que você pode tomar e não uma forma de simplesmente esculachar ou bajular um filme. E eu tô entrando nesse assunto porque o meu canal fala de animação. A animação é um dos gêneros mais subestimados, mais pouco valorizados da mídia, do audiovisual como um todo. Ele é sempre tratado como se fosse coisa exclusivamente de criança, e ninguém reconhece, e ele tem um estereótipo de que ele se resume a Disney. Então, pra mim, é muito importante ressaltar que a animação ela tem que ser tratada, tem que ser discutida com o mesmo rigor, com a mesma dedicação e com a mesma seriedade que você trataria qualquer tipo de obra de arte. E não caindo na armadilha de tratar a animação simplesmente como descartável. E tudo isso para frisar que não é levianamente quando eu digo que Frozen 2 só existe para ganhar dinheiro. O Frozen 2, conceitualmente, é a coisa mais óbvia do mundo. O original foi um sucesso retumbante que definiu toda uma geração de filmes da Disney, teve a música de filme mais famosa do século XXI que só semana passada conseguiu desgrudar da mente da humanidade, então logo ele vai ganhar uma continuação. Você achava que não ia ganhar uma continuação? Você achou que dois curtas, um especial de Lego, a versão live action no Once Upon a Time, um musical da Broadway e a pior fase do Kingdom Hearts 3 seria suficiente para apaziguar a Disney? Tolo, a fome do rato é insaciável. O problema com isso é que o primeiro Frozen era uma história redondinha e conclusiva demais. O filme original era extremamente focado nos temas e personagens principais, sem nenhuma gordura no texto, e nada sugeria um universo maior e inexplorado, cheio de possibilidades, ou conflitos de personagem que precisam ser contados, ou algum novo mistério a ser resolvido. Então esse filme, antes de mais nada, precisa justificar a própria existência, além de ser só uma continuação. E eles não deixam de tentar, mas... O filme mostra uma Arendelle agora em paz. A Elsa agora tem uma boa relação com a irmã Anna, seu cunhado Kristoff e sua criação Olaf. Todos os dias são alegres, mas a Elsa é atormentada por uma voz misteriosa que a chama todas as noites. Ela tenta ignorá-las, mas forças sobrenaturais começam a ameaçar a destruição de Arendelle, e a Elsa descobre que tanto a voz quanto os eventos podem estar ligados a Nortrunda, um vilarejo mágico e há muito tempo perdido, onde os pais de Anna e Elsa se conheceram na infância. O grupo então parte em uma busca de respostas de como Elsa se encaixa nessa história para salvar seu lar. O tema principal de Frozen é sobre mudanças. Sabe como eu sei disso? Eu sei disso porque o filme faz questão de repetir isso a cada 10 minutos. E olha, ainda bem, porque sem isso eu não faria ideia do que o filme se trata. Eu não digo que o filme não tenta mostrar esse tema. A Elsa começa a descobrir, relutantemente, coisas novas sobre si. O Olaf começa a amadurecer e ponderar o mundo à sua volta. O Kristoff não consegue achar o momento certo para pedir a Anna em casamento, e isso não é problema, mas a questão é que o filme nunca desenvolve essas questões em arcos de personagens de verdade. A Elsa, que deveria ser o personagem que conduz a trama, na verdade é conduzida pela trama. Ela passa o filme inteiro sendo guiada de lugar para lugar sem quase nunca tomar decisões próprias.
ela é literalmente arrastada para onde a história precisa dela. A mudança, que é o tema central do filme, não ocorre por causa das ações da protagonista. A protagonista é mudada por forças externas. O suposto amadurecimento do Olaf não passa de alívio cômico. A Anna, ela tenta ajudar a irmã, mas ela não se abre pra ela e pera, isso é a mesma coisa que o filme anterior. E fazer a mesma coisa que o filme anterior pra mim parece exatamente o oposto de mudança. Na verdade, o personagem com o arco mais bem desenvolvido desse filme é o Kristoff. A história dele é simples, ele quer pedir a Anna em casamento, mas ele é muito atrapalhado e não consegue achar a situação certa. Essa é a meta dele do começo ao fim do filme e todas as ações que ele faz são para chegar nessa meta. Tem um começo, meio, fim e a melhor música de toda a franquia Frozen e eu não vou ouvir dissidência. Outro momento em que fica visível o problema do filme de não conseguir articular direito um tema é que ele cria todo um novo universo, o reino de Nortrunda, com uma mitologia e personagens e uma cultura toda nova que no fim não significa nada. Os personagens viajam para todo um mundo novo, com monstros, espíritos, magia, facções em conflito e não acontece nada de fato. Apesar da ligação que as irmãs têm com esse lugar, ele não tem identidade de verdade. Parece só mais um ponto turístico, não um mundo de fato com uma cultura e um povo. É simplesmente um lugar que não dialoga com nenhum tema que o filme está tentando fazer. E se você comparar isso com a fortaleza da Elsa do primeiro filme, que tem tudo a ver com o arco de personagem que ela passa. Tudo que esse filme faz é sugerir que tem coisas mais profundas acontecendo. Temas como o equilíbrio da natureza com a humanidade, colonialismo, espiritualidade, tudo isso parece que vai ser importante, mas no fim acaba sendo decoração, porque o filme não se compromete a dar atenção a essas temáticas que elas merecem. Indo para as qualidades do filme, a maior delas é sem dúvida a animação. Os personagens são muito mais expressivos, os ambientes e cenários são mais ousados justamente por se tratar de uma vila mágica. Os elementos místicos do filme é onde tudo mais brilha, literalmente. A luz e os efeitos em partículas dos poderes novos da Elsa, as criaturas mágicas, os elementos da natureza são de fato maravilhosos. As músicas são legais enquanto música, mas não dá para uma música, por melhor que seja, acrescentar para uma história que não tem rumo nem estrutura. Dito tudo isso, eu espero que vocês entendam que a minha opinião sobre Frozen não tem a ver com um ódio pela Disney ou desgosto pela franquia Frozen, apesar de eu achar que Enrolados é 1000 vezes melhor, mas sim porque pra mim, esse filme tem sérios problemas enquanto obra narrativa. E mesmo ele sendo destinado para um público muito mais jovem e com menos discernimento do que um marmanjo de 25 anos, eu ainda acho importante explicar porque a mensagem, porque a obra ela não funciona em relação ao que está tentando ser dito. Para mim, o maior problema do Frozen 2 é que os personagens tiveram a história concluída satisfatoriamente no Frozen 1. E nesse não parece uma evolução natural das histórias deles, mas sim eles sendo empurrados com a barriga para além do que a função deles permitia, que era a história do original. E os cineastas e as pessoas encarregadas da história não convenceram que essas novas histórias eram necessárias ou que tinha alguma coisa minimamente interessante ainda para se contar com esses personagens. Talvez eles quisessem, talvez a Disney não tivesse deixado, ou talvez simplesmente não tem mais o que fazer com eles. De qualquer forma, a questão é que nada do que esse filme tenta fazer, ele consegue chegar. E aí eu só posso concluir que a única meta desse filme é ganhar dinheiro. Ou, pelo menos, é a única coisa que ele consegue fazer direito. Pois bem, esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter visto até aqui. Faz algum tempo que eu não faço vídeo, por uma série de questões, mas eu espero retomar com postagens regulares. A quarentena realmente não me dá mais desculpa para eu não fazer. E lógico, começando com já mostrando o tempo que eu tô parado. Eu vou falar de um filme que já tem quase 6 meses que já saiu do cinema. Mas esperem coisas mais por vir. Eu tenho alguns projetos já planejados, alguns bem divertidos, umas colaborações que eu espero que vocês gostem. Até mais.
E só pra finalizar, se vocês quiserem uma versão boa da história desse filme, vão atrás de Enrolados, a série. Ela é tudo que esse filme queria que fosse, só que bem realizado. E com a melhor princesa da Disney.